No vídeo passado, falamos aqui no canal sobre o custo invisível dos aplicativos e das redes sociais e como os seus dados estão sendo usados de forma indevida. E hoje estaremos continuando esse vídeo como uma parte 2, falando sobre a lei LGPD. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, conhecido como LGPD, é a Lei 13.709, sancionada em 14 de agosto de 2018. A grande questão é que essa lei entrou em vigor apenas em 18 de setembro de 2020. A origem da LGPD surgiu a partir do Conselho Nacional de Justiça, onde editou uma recomendação e a resolução que orientavam aos órgãos do Poder Judiciário a adotar medidas para a adequação dos tribunais às disposições de legislação da proteção de dados pessoais. Seu consentimento é lei. Ou seja, você sabia que com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, quem manda nos seus dados é você? É isso mesmo, só podem usar suas informações pessoais se você autorizar. É preciso ser de forma bem clara, explícita e sem enrolação. Vamos entender como isso funciona e, mais importante, se na prática as coisas realmente acontecem como deveriam. O que é o consentimento na LGPD? A lei trouxe um conceito revolucionário. Seus dados pessoais não pertencem a quem os coleta ou armazena, mas o verdadeiro dono é você. E o uso dessas informações precisa de sua permissão. Essa autorização, chamada de consentimento, tem algumas regras bem específicas. Você precisa saber exatamente por que estão pedindo seus dados e como eles serão usados. Nada de autoriza aí ou só porque sim. As informações devem ser apresentadas de forma clara e acessível. Se for confuso ou parecer enganoso, o consentimento deve ser inválido por ti. Mudou de ideia? Sem problema, você pode revogar o consentimento a qualquer momento, sem complicação. E tem mais, se uma empresa decidir usar seus dados para algo diferente do que foi combinado, precisa te avisar antes e pedir uma nova autorização. Se você não concordar, tem o direito de dizer não. Mas os dados são realmente seus? A LGPD deixa claro, o titular, ou seja, você, é o verdadeiro dono dos seus dados pessoais. Parece óbvio, mas não é bem assim que funcionava antes. Muitas empresas usavam e ainda usam informações de forma abusiva, sem que as pessoas sequer saibam disso. Esses dados são valiosos. E não só por oferecer produtos ou serviços, eles podem ser vendidos, trocados ou usados para manipular decisões, como o que você compra, lê ou até acredita. Por isso é essencial que você tenha controle sobre o que acontece com as suas informações. Mas atenção, há exceções. Em alguns casos, o consentimento não é necessário. Por exemplo, quando os dados são usados para cumprir obrigações legais, proteger a vida de alguém ou garantir direitos em processos judiciais. Mesmo assim, a transparência ainda é obrigatória. Mas e na prática, isso funciona? Bem, a resposta é depende. Vamos aos desafios. Conscientização. A maioria das pessoas ainda não conhece os direitos que a LGPD garante. Isso significa que muitas acabam aceitando qualquer coisa sem questionar por uma falta de informação. Um grande exemplo é você não encontrar as informações explícitas para nós, explicadas em escolas, estar nos locais onde você compra e, principalmente,
onde você tem que dar autorização dos seus dados. Lembrando, é muito comum a gente receber chamadas de telefones oferecendo propostas de financiamentos, de empréstimos e outras coisas, sem você entender o porquê aquelas pessoas têm os seus dados, mas muitas vezes eles podem ter sido passados de forma indevida, e isso cabe processo. Apesar das leis estarem em vigor desde 2020, muitas organizações ainda não se adaptaram completamente. Ou talvez porque não querem se adaptar. Algumas até veem isso como um custo desnecessário, priorizando apenas o cumprimento superficial das regras. Outra questão é a fiscalização limitada. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, é responsável por garantir que a lei seja cumprida, mas ainda enfrenta desafios como falta de recursos e estrutura. Isso reduz a capacidade de monitorar e punir quem descumpre as normas. E aí o que vale é a conscientização da sociedade, ou seja, saber que elas podem estar vendendo ou entregando os seus dados sem sequer saber. Por outro lado, também há avanços. Já vemos empresas investindo em políticas de privacidade mais claras e decisões judiciais importantes que favoreçam os titulares dos dados. Aos poucos, a LGPD está ganhando força, mas o processo é gradual. Os perigos do mau uso dos dados. Mas, por que isso tudo importa tanto? Bem, o uso indevido dos dados pessoais pode trazer sérios problemas. Imagine aqui comigo, uma empresa compartilha suas informações sem sua permissão. Isso pode levar a golpes e fraudes, como clonagem de identidade ou roubo de dinheiro. Há alguns casos já tem denúncias de dados sendo fornecidos, onde as pessoas acabam tendo acesso à criação de uma conta de banco e do nada você acaba tendo um prejuízo financeiro, ou seja, a pessoa acaba fazendo um empréstimo em seu nome sem você saber. Uma grande questão também é você ter cuidado sobre as suas imagens. As pessoas elas podem fazer leitura facial de um vídeo que você possa ter na internet. Hoje é muito fácil as pessoas se expor gratuitamente. E uma grande questão de perigo é: você sabe quem te segue? Você sabe quantas pessoas estão visualizando o seu perfil numa rede social? Outra questão é a manipulação de comportamentos. Empresas podem usar seus dados para influenciar decisões de compra ou até opiniões políticas. O Facebook é um exemplo, onde foi processado em relação ao escândalo de venda de dados de mais de 50 milhões de usuários, onde foram utilizados para manipular opiniões políticas, especialmente durante a campanha eleitoral de 2016 que ocorreu nos Estados Unidos. Dados sensíveis, como histórico médico ou informações financeiras, podem ser divulgados, causando constrangimento ou prejuízo. E hoje a gente vê que é muito comum, principalmente na farmácia, pedirem o seu CPF. Imagine todos os cadastros que eles têm de todos os produtos que você compra. E se isso for usado contra você para te expor, para expor os produtos que você compra na sua farmácia predileta? É muito comum a maioria das farmácias pedirem o seu CPF e muitas vezes quando você se recusa, às vezes eles podem recusar vender o produto para ti. Qual a opção que eles te ofertam? O desconto. Segundo eles vão estar te dando um desconto quando você digita o seu CPF. Já parou para pensar sobre isso? Então, com a LGPD, você tem ferramentas para evitar essas situações, mas isso exige que você esteja atento e exercendo seus direitos. Eu, você, a sociedade. Aqui estão algumas dicas que eu vou colocar para proteger os seus dados.
leia as políticas de privacidade. Sim, elas são chatas, mas saber o que está sendo pedido é fundamental. 2. Questione. Se algo não estiver claro, pergunte. Você tem o direito às informações completas e transparentes. 3. Revogue consentimentos desnecessários. Se você não confia em uma empresa ou não quer mais compartilhar seus dados, cancele a autorização. É o seu direito. 4. Denuncie abusos. A LGPD é um marco importante, mas, como toda lei, depende da nossa atitude para fazer a diferença. Conheça seus direitos, questione e exija respeito. No final, proteger seus dados não é apenas uma questão de segurança, é também uma forma de afirmar sua liberdade e o controle sobre sua própria vida. E aí, você já sabia que tinha esse poder todo sobre seus dados? Tem alguma experiência com mau uso de informações? Deixa aqui nos comentários e vamos continuar essa conversa. Ah, e uma dica, eu vou deixar aqui na descrição a lei na íntegra para que você possa ler, ok? Espero que tenha gostado do vídeo e até mais.